Olá, pessoal do podcast Unegrenzen. Em 3 episódios, vamos apresentar uma entrevista com a professora Valdere Skokdapri-Pra e uma roda de conversa com a professora Adriana Caingang Minkan Kokoi e o professor João Kluk. Dentre os temas tratados nesses encontros estão a relação entre os povos indígenas e imigrantes, bem como seus reflexos nos dias de hoje. E voltando um pouquinho à questão quando você mencionou o Vale Europeu. Vocês já perceberam aí que a propaganda de Vale Europeu, em tudo que é canto tem um córregozinho, um fio d'água aí, é um Vale Europeu. Né? O efeito danoso, na minha maneira de ver, da indústria do turismo, de alguns anos para cá. A indústria do turismo entendeu que esse conceito de europeização, ele vende. Né? E aí se faz toda uma propaganda em áreas São Paulo, Rio, Nordeste e assim por diante. Por exemplo, um folder aí não me lembro que ano foi, antes da pandemia, folder divulgando a Oktoberfest em Blumenau. Né? Venha venha conhecer a Europa sem sair do Brasil. Né? Umas coisas assim, né? E a indústria do turismo faturou em cima disso, continua faturando e silenciando coisas que estão ali do lado. O que vale do Itajaí, a população Chopin, não se fala. Né? E aí, uma coisa que é interessante perceber que na Oktoberfest, então, tem vendas de, sei lá, N produtos, sendo que um deles é pão de milho e pão de aipim, sendo vendidos como genuinamente produtos alemães. Não se fala i, dizendo, olha, isso aí é a influência indígena, acabou, que os alemães assumiram, né? Mas está sendo comercializado como coisas, né? Provavelmente tem algum lugar da Alemanha que não sei aonde, onde se tem pão de milho, pão de mandioca, pão de cará, e por aí vai. Né? Mas, em resumo, o que eu quero chamar a atenção é a indústria do turismo, ela podia faturar tanto ou mais sem falsear a história. Não precisa fazer isso. Quanto mais próximo à história, talvez seja mais... Então se faz todo um mecanismo aí de uma narrativa falsa que se torna senso comum, e o senso comum acaba sendo aquilo que... E estereotipada também, né? Totalmente estereotipada. Bem isso. Por isso que hoje, quando a gente vai para Brasília, principalmente, a gente chega e se identifica, né? E fala, você é que povo? Eu sou povo tal. Ah, você é da onde? Sou do Sul. Você é do Sul, sabe? Eles ficam assim, muito assim, instigando, se interrogando, sabendo se realmente há povos indígenas no sul do Brasil, porque há muito essa questão do turismo mesmo. Quem conhece sabe que tem os 3 povos, mas se você percorre por todo o sul do Brasil, em algumas questões de cidades, você vai perceber elementos que têm a referência a povos indígenas, mas é muito diferente quando você vai para o Amazonas. Você chega lá, você mesmo sabendo que ainda há todo esse preconceito, mas a Amazônia, você chega lá, você percebe todos os elementos presentes ao seu redor, que destaca os povos indígenas daquele local. E diferente daqui, como o professor já mencionou, a Oktoberfest, né? Sabendo que há esse conhecimento indígena ali presente na alimentação, sabendo que eles fazem esse contexto de não trazer, talvez, um referencial, né? Isso foi pesquisas, foi conhecimento ancestral que os povos indígenas ou caboclos, né, se cruzaram com esses saberes através da alimentação, mas nunca tem nada, né? Eu particularmente tenho, assim, como historiador, eu tenho muitos problemas com a indústria do turismo, exatamente pela facilidade de falsear a história. Quando, na realidade, eu acho que seria o contrário, a indústria do turismo teria muito a ganhar mantendo a história e fortalecendo a história, né? Não criando estereótipo, né? Mas aí estamos, né? Mas isso vai muito no contexto de não ter espaços a serem ocupados por indígenas para mudar esse contexto, né? Eu digo isso porque ano passado, 2023, eu fui convidada pela prefeita para ocupar um cargo específico de cultura. E quando eu cheguei na cultura, começou esse contexto do turismo, né? Em qual prefeitura? Em Ipuaçu. Aí começou esse contexto do turismo, né? E eu percebi muitas coisas erradas que não estavam sendo divulgadas, né? Principalmente na escrita, trazendo contexto dos elementos culturais, não estava sendo registrado, não estava sendo divulgado. E aí, quando eu modifiquei todo essa escrita, novamente, desse projeto de turismo que começou lá em Ipuaçu, teve um destaque muito grande e repercutiu, principalmente nas IGR, que eles falam hoje em dia, que é específico dos turismos lá do Oeste.
E aí ele sempre fala, o forte do turismo do Oeste é a cultura indígena. Porque antes, quando não estava sendo destacado na escrita, lá, né, nos panfletos dos municípios, dizendo que aquele território era indígena, que tem muita cultura indígena, né, tem muito a que mostrar e valorizar também nesse sentido. E aí eu percebi que foi só um empurrãozinho, né, tendo pessoas ocupando esses espaços e ver todo esses elementos ao redor, que a gente consegue tentar fazer com que algo mude. Espero que os próximos que entrem, porque é muito triste saber que tem uma pessoa que ali é a favor, né, que valoriza, que sabe respeitar, e aí depois troca, vem uma outra pessoa que, né, impõe vários limites, né, e não deixa com que isso seja divulgado. Principalmente nesses pontos que agora estão muito fortes, e eu percebo isso no turismo. E isso também fico um pouco receosa, né, nesse contexto. Um aspecto que eu acho que, considerando o nosso assunto, deve ser mencionado, é que essas coisas se agravaram muito nos últimos anos, especialmente a partir do governo Bolsonaro. Por quê? De novo, aquele discurso pro indígena, nem um pão de terra mais, etc, etc, né? Isso teve um efeito didático extremamente nocivo, né? Extremamente nocivo, né? Uma coisa que é perceptível é porque nas últimas edições de Oktoberfest a indústria do turismo fez assim com que turistas pagavam para ir deslocar um ônibus, uma van, não sei o quê, para ver um clube do tiro em Pomerode, em Timbó, em Indaial, sei lá onde, né? Pois é, de novo exaltando uma ideia, atrás dessa ideia tem ordem, tem segurança, né? Então, bom, eu sou suspeito em falar, mas eu acho que isso os últimos anos agravou o quadro. E legitimou muitos discursos também, legitimou, né? Sim. Considerando que isso é coisas que vinham lá do colonizador Hermann Blumenau, por exemplo, deixa bem claro que o imigrante ele devia ir trabalhar na lavoura, mas nunca sem uma arma de fogo. E, de quando em quando, dá um tiro para qualquer coisa, para o estampido da arma, afugentar o indígena. O mesmo colonizador que, quando volta para a Alemanha, aliás, ele tinha no seu escritório aquele pezinho que a gente põe para segurar o papel, né, para o vento não levar, era um crânio de um Chopin. E voltou para a Alemanha e levou junto o crânio como um troféu para segurar o papel no seu escritório e tal, né? Então, com o apoio, eu diria assim, de alguns nomes, eu menciono aí o von Ihering, um antropólogo alemão, né, que deixava isso muito claro, escreveu um artigo sobre isso, da única forma do sul do Brasil encontrar o caminho do progresso é o extermínio do indígena. Apresentou isso no Congresso Mundial de Antropologia, em 1907, em Viena. Claro que recebeu críticas severas do outro lado, mas falou isso com a maior naturalidade, né? Então, alguém que fala em nome da ciência antropológica, e o estrago que isso tem, né? Depois tem que consertar essas coisas, né? Aí entra o nosso papel, não é, João? Pois é. Acho que a Lorena tem uma pergunta que vai nessa direção. Como nós, professores de língua, né, europeias, hegemônicas, podemos contribuir para essa luta, né? E aí vem a minha parte, né, da pergunta, que é como podemos lidar com o enaltecimento, né, que ocorre no discurso popular dessas relações entre povos indígenas e imigrantes europeus, né? Que tem todo esse discurso de que, não havia conflito, e eu já ouvi, né, fazendo projetos de extensão em escolas, em locais, e eu já ouvi. Então, como a gente lida, né, com isso? E também para a nossa prática, né, como professoras dentro da universidade. Pois é, eu vou colocar algumas coisas, acho que a Adriana pode falar com maior propriedade do que eu, mas eu penso que isso é algo que deve começar no ensino pré-escolar. A ideia de se trabalhar com a alteridade, com o outro, com o diferente, o respeito ao outro, ao diferente, isso tem sido feito de uma forma muito, muito assim, ainda tênue, né? Isso deveria ser componente curricular do ensino fundamental, do ensino médio, né? E não é. Então, não sendo, fossiliza essa ideia de novo, racista, de superioridade da cultura branca de origem europeia, né? E eu penso que, enquanto isso não for parte do componente curricular, especialmente os professores nas áreas de humanidades, eu penso aqui história, geografia, sociologia, português, que possam fazer um trabalho coletivo nas escolas, né?
Por exemplo, a nossa eu diria assim, estou imaginando um trabalho hipotético. Pega a nossa região, que municípios fazem parte da nossa região? Quantos nomes indígenas tem aí? Itajaí, Itapema, e não sei o que, não sei o que. Vamos começar por aí, o que é isso? Itacurubi. O bairro, né? Vários lugares. Então, lamentavelmente, nós estamos com a coisa aqui do nosso lado e não conseguimos trabalhar essas questões simples, né? E aí eu vejo, tem que estender a mão palmatória, nos cursos de licenciatura aqui na universidade, nós também falhamos. Né? Quando nós não apontamos nessa direção de se lidar com a alteridade. Né? E eu acho que isso é urgente. Eu acho que o ponto principal para todos os professores, seja de licenciatura, bacharel, é trabalhar com a Lei 11.645. Né? Então, ela precisa ser trabalhada não só por nós professores da humanidades, mas trabalhar por todos os outros professores. Mesmo sabendo que aqueles professores que, por exemplo, aqui letras, sabendo que eles não vão trabalhar especificamente, alguns, né, com a educação infantil, mas trazer talvez esse contexto com os seus alunos em sala de aula, de qual é a importância de trabalhar a Lei 11.000, que trata especificamente de trabalhar as histórias indígenas, né, em todo o contexto da educação básica. Então, nós enquanto professores do ensino superior, é o nosso papel de trazer de como a gente pode trabalhar, né? E talvez, às vezes a gente talvez não sabe como trabalhar, mas tentar levar esse contexto para os alunos, para a gente conversar de como que a gente pode trabalhar. E aí, mesmo que eles não trabalhem especificamente, diretamente com os alunos da educação infantil, mas sabe que eles vão ter seus sobrinhos, né? Seus filhos, né? Então, começar, né, os trabalhos de formiguinha, mesmo que seja demorado, mas a gente começar de alguma forma. E é isso que eu trago em todos os meus trabalhos, não somente em sala de aula com os estudantes, mas em todos os meus projetos, né? Em todas as minhas falas que eu levo, eu destaco, principalmente, trabalhar essas questões de cultura indígena no contexto da educação infantil, ensino básico, ensino médio, superior. Então, são todas as áreas, né? A gente não pode deixar de mencionar sobre cultura indígena, a gente sabe que o Brasil todo, né? Não somente aqui no Sul, mas o Brasil todo é contexto indígena, né? Nomes de lugares, de rios, né? Tem até nomes hoje agora de pessoas que estão mais próximas de serem nomes indígenas e não são, né, identificados como indígena. Então, tem muitos elementos que podem ser trabalhados aí, mas deixo aqui meu recado novamente, é trabalhar a Lei 11.645. Mesmo que ela seja um pouco nova ainda, mas fazer com que essa lei seja aplicada, né, em sala de aula. Com certeza, né? E para isso, assim, reunir grupos que também produzam material didático, que façam projetos, que chamem também as pessoas para conversar, né? Eu acho que o diálogo também é muito importante nesse sentido e trazer os povos indígenas para conversar, não apenas falar deles ou falar da história, mas também dialogar com e trabalhar junto, né? Eu acho que é muito importante esse diálogo. Meu padrasto, Remy Simão, é engenheiro agrônomo da EPAGRE e, segundo os dados dele, os povos indígenas que cultivam gado leiteiro têm mais produção de leite do que os descendentes de colonizadores em nosso estado. Esse dado vai contra o estigma preconceituoso que a professora Adriana relatou, de que os povos indígenas não sabem cultivar a terra, demonstrando que esse ideal preconceituoso está sendo pensado e reproduzido de forma racista sobre esse saber. Estou lembrando aí de textos do Dr. Paul Audier, que foi o fundador do jornal o Hansa Bote, na região de Ibirama, né? Ele escreve ali, ele chega aí em 1901, em 1906, 1907, ele está escrevendo sobre imigrantes estão chegando da Alemanha. Tá? E tem um problema sério eles chegaram numa época que não deu tempo para fazer a derrubada, a queimada, a roça de Coivara, né? Então passando fome, literalmente. E ele chama a atenção, olha os indígenas, o caboclo, do que eles se alimentam? Aí os caras vão se dar conta que se alimentavam de palmito, que eles passavam o machado e cortavam tudo, né? Palmito, jabuticaba, gabiroba e sei lá o que, né? E o alemão olhava aquilo e aquela fruta esquisita grudada no tronco, a jabuticaba, isso aí deve ser giftig, venenoso, então não se come, né? Pinhão também, né? Um monte de coisas, né? E o Paulo, a Aulinha chamando a atenção, olha, não precisa derrubar, dá para fazer, né? Então, coisas simples assim, né? Mas o orgulho do civilizado adotar a barbárie não permite, então passa fome, pronto. Hoje mesmo nós, nos territórios que tem plantações, né? Então, mesmo nas plantações
de grande extensão, ainda a gente tem as nossas radixes, a gente fala, que é a nossa salada, que elas crescem, né, nesse espaço aberto. A gente tem nosso fuá, que é um alimento tradicional caigangue, que a gente também coleta nesse espaço aberto, né, onde não tem árvores. Então, nesse espaço onde tem as plantações hoje, né, ainda crescem essas radixas, os fuá, que é um alimento que a gente fala uma comida forte para nós, né? Então, que nos fortalece enquanto ser humano e vai-se muitos saberes aí pensando em contexto de mexer com a terra, né? De utilizar ela de uma forma mais... Deixa eu voltar ao Paulo Aldinha, tem o meu herói. Esse pessoal começa a trazer da Europa, da Alemanha, trazer galinhas, raças de galinhas, poeireiras e tal, e o Aldir diz, olha, aqui vai morrer tudo de peste. Para que fazer isso? Nós temos aqui o jacu, o macuco, vamos domesticar isso aí. Não tem problema, não precisa trazer galinha, né, para suprir a necessidade. Então, aquela visão assim de o que existe aqui é suficiente, não precisamos europeizar o subtrópico brasileiro. Mas essa ideia da europeização é civilização. Bom, e aí? Eu vou fazer mais uma pergunta, então, pode ser a última também, né? Que é um comentário também que José Murilo de Carvalho cita em seu artigo Edenização do Brasil, que tudo aquilo que é natural, as paisagens, o ambiente, né, as florestas, as praias, são edenizadas, de forma que é edenizado comparado ao Éden, né, como se fosse um paraíso de belezas naturais, né? E tudo aquilo que é humano e cultural, seja indígena ou seja africano, é o contrário, é demonizado, como se a cultura que tivesse aqui não tivesse valor, né? Então isso, quando o professor João Tug ele fala diversas vezes a respeito dessa edenização e dessa demonização, né, sobre a questão indígena, né, isso me remeteu muito a esse artigo, né? A civilização só beneficiou pessoas brancas, né, e as pessoas indígenas e africanas, né? Então eu queria deixar essa pergunta reflexiva sobre como que a gente pode lidar atualmente na contemporaneidade com essas questões. Pois eu penso que essa ideia é uma ideia que felizmente já não é tão hegemônica assim. Se eu penso em trabalhos como do nosso colega, o professor Stefan Rink, lá do Latin American Institute em Berlim, ele foi ousado em publicar um artigo dizendo assim, os alemães promoveram um genocídio indígena no sul do Brasil, assim como promoveram um genocídio dos hereros, do outro povo da Namíbia. Essa fase de exaltação, eu acho que com a juventude atual, que está estudando na universidade, isso já não é uma coisa assim. Esse pessoal tem coragem de olhar para trás e dizer, olha, não foi bom. Não tem o que nós temos aqui. Eu percebo aí, volta e meia, grupos de WhatsApp, eu sou convidado, eu tenho entrado em alguns só para ver como é que é o comportamento, né? E olha, é impressionante, o pessoal inventa lá uma festinha final de semana, põe lá umas Bergmusik, e Lederhosen, e aquilo é uma descoberta da identidade, não sei o que, e aquilo é fantástico e tudo é bom, a comida pode ser uma coisa horrível, mas se é de origem alemã, então quer dizer, esse tipo de coisa, essa narrativa precisa ser de alguma maneira desconstruída. E aí nós na academia não somos bem-vindos, porque você vai estragar a festa. Está tudo tão bem organizadinho e tal, esse tipo de postura, ela tem crescido nos últimos anos. Esses grupos diversos que vão exaltando uma pseudo-cultura alemã. Né? Mas isso é algo crescente, esses grupos, assim, esse pessoal se organiza, genealogia, o teu avô foi parente da minha avó, não sei o que, então a gente tem DNA. Sabe que agora tem até eu acho que tem a nova moda, que você coleta um exame, como se fosse um exame de sangue, né? E faz um estudo genético lá, que você consegue aproximar as pessoas. Isso. Exatamente. E com um pressuposto,
E o pressuposto é que essa ancestralidade germânica confere uma qualidade superior. Aí danou-se. Made in Germany. E essa toda a nossa concepção científica de fazer teste de DNA é também bem europeia, né? Porque, por exemplo, povos indígenas muitas vezes têm essa concepção de que os filhos são filhos de uma geração inteira, né? Que os adultos toda aquela aldeia cuidam de todas as crianças, né? Cada um cuida da sua função, assim, né? Mas a gente percebe nessas relações familiares de querer achar uma genética um conceito estritamente europeu também, colonizador, assim, né? Sabe que teve uma pessoa que era do turismo que ela me perguntou, né, como é que era essa questão de fazer teste de DNA. Eu falei, né, assim, fiquei assim, como assim, né? Daí ela me contou a história, porque eles queriam fazer uma homenagem, né, um notório saber lá de uma anciã de uma cidade lá do oeste catarinense, e fizeram esse teste para se descobrir se ela tinha descendente italiana, né? Eles queriam saber e tal, e por incrível que pareça, eles descobriram que ela tinha sangue indígena. Não sei o que vocês vão fazer com esse notório saber da anciã, que eles queriam que fosse legítima italiana, e não foi, né? Ela teve aproximação de sangue indígena, né? Que lá pro oeste é mais Guarani e Gangue. Então são umas coisas assim que hoje em dia... Absurdas. Umas coisas que a gente não tem nem noção que pode acontecer. Que vocês falaram, especificamente João, de enaltecer, né, a fotografia que eu recebeste, assim, eu acho assim, que a gente já tinha dado um passo à frente. Agora, desde a era bolsonarista, né, eu acho que a gente deu 2 para trás de novo. Aqui na academia e pelo menos em conversas com alunos, né, a gente tem muitos alunos do curso de letras alemão do oeste catarinense, né, a gente, assim, não agora nesse momento, eu já estou 31 anos aqui, então eu já tinha muitos alunos, né. E a gente já estava, eu sentia que a gente já estava um passo à frente, né, de desmitificar, né, de não enaltecer mais tanto a figura do pioneiro, do desbravador, que realmente está o racismo, né, e toda essa xenofobia, e eu acho que isso... A gente quer agradecer muito, né? Agradecer a presença de vocês, do público que esteve aqui presente, nossa convidada Adriana, nosso convidado professor João Kluck. Qual a mensagem que a gente poderia deixar aqui para o pessoal que acompanha o podcast? Eu gostaria de agradecer, Elaine, pelo convite. É muito bom estar, né, não em entrevista e podcast, que nem geralmente é, mas nessa conversa assim tão fluida, né? A gente aprende, compreende. E é muito bom estar junto com o professor João Kluck, né, e ouvir ele mais pessoalmente. Admiro muito seu trabalho, suas escritas, então é sempre bom estar nessa roda de conversa com pessoas que a gente admira também, né. E agradecer ao Adonis também por ter me contactado, né, me encontrado nessa UFSC, a gente chegar até nesse ponto do podcast, né. E a minha mensagem final é deixar aqui para que as pessoas que não sabem sobre povos indígenas busquem saber. Tem muitos autores, né? Tem muitos atores, tem muitos escritos, muitos livros, muita coisa sobre cultura indígena, não somente do sul do Brasil, mas do Brasil todo. E é muito bom saber, né? Nem que seja pelo menos de um autor, você entrar nesse contexto das histórias e conhecer um pouquinho de cada um para poder saber... quando você encontrar um indígena, saber respeitar, entender e compreender, né? Porque hoje a gente tem muitas essas questões de estereótipos, né? E a gente tem um grupo que vai apresentar agora um trabalho que é Descolonizando Mentes. E nesse contexto de Descolonizando Mentes, de mostrar muito esse contexto de cultura indígena. Não é porque a gente está mexendo o celular, não é porque a gente é mais clarinho, porque tem o cabelo mais... não tão liso, porque não tem o olho mais puxado, que não somos indígenas. O ser indígena, a identidade indígena vai muito além do que só falar na língua, né? Do que só entender muitas questões culturais. Vai muito do saber respeitar, né? Desses troncos velhos da ancestralidade que a gente carrega com a gente onde a gente for. Muito lindo. Obrigada. E assim que a gente possa fazer novos projetos, seguir dialogando. Sim, interessante. E o professor João, as últimas palavras aqui para o nosso podcast. Pois da mesma forma, eu agradeço muitíssimo aí ao convite. Muito bom participar com a professora Adriana. E agora com meu colega Paulo e colega Elaine, eu estou mais presente no curso alemão. Né? Mas eu gostaria de enfatizar o quanto é necessário, e eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa, né,
de se trabalhar essas questões que são fundamentais, urgentes, são pedagógicas, né? E necessárias de serem feitas. E, terminando, gostaria de incentivar que isso continue, especialmente na perspectiva da alteridade, né? De se trabalhar isso, de se incentivar que seja trabalhado, né? O fato de, a gente tem um treinamento na universidade muito próximo de uma perspectiva ainda muito colonial, né? Então, olhar um pouco essa dimensão da decolonialidade nas nossas diferentes áreas de trabalho, também na área da língua, valorizando essas questões, né? Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Aplausos para vocês.